Pela última vez, eu quero avisar que esse vídeo foi tirado de um vídeo muito maior, então talvez uma coisa que eu não expliquei bem nesse tópico foi explicada bem no vídeo em todo. Se você tem qualquer dúvida sobre essa última parte, esse último capítulo, por favor, ponha nos comentários. E é isso, aproveite o último vídeo dessa playlist de investimentos, que é como ser um bom investidor. Porque não adianta entender o que é cada coisa se você não consegue botar em prática, certo? A primeira coisa que eu recomendaria você a fazer é estudar. Igual você está estudando esse vídeo, imagino. Você pode estar apenas vendo, mas quanto mais você estuda, por exemplo, eu estudei 2 meses, 30 dias. Tipo, eu duvido que mais do que 10 dias, assim, sabe? De estudo seguido. Foi pra eu fazer. Não pra eu fazer esse vídeo. Esse vídeo demorou 2 semanas pra eu fazer o vídeo. Mas. Mas pra eu saber todo o conteúdo do vídeo, demorou 2 meses. E eu tava bem querendo entender esse negócio. E com certeza isso vai me ajudar quando eu for investir. E esse vídeo vai te ajudar quando você começar a investir. Mas quanto mais você estuda, melhor você fica. Por isso que Warren Buffett e esses caras aí são tão bons, porque eles estudaram a vida inteira sobre isso. Enfim, o que você estuda? Você pode estudar indicadores novos para melhorar suas buscas. Eu criei uma tabela em específico que ajuda, eu juntei todos esses indicadores e pus para ver. Ajuda muito, é muito útil, recomendo que você faça. É, informações úteis, por exemplo, tem uma informação, eu vou tentar encontrar aqui. Se eu encontrar, eu já volto, tá? Achei aqui, ó. Então, quando você vai estudando melhor, você começa a achar algumas coisas como essa. Por exemplo, fluxo anual de investidores estrangeiros no Brasil. Aqui está mostrando em bilhões o fluxo em cada ano de investidores estrangeiros investindo no país. Eu não consegui achar o de 2023, é uma informação meio privada, mas esse eu consegui achar. Olha, está começando bem normal, deu a pandemia, eles pararam, e atualmente deu um estrondo de quase 120 bilhões de capital investido na Bolsa do Brasil. Enquanto isso, o que a gente está fazendo? A gente está tirando dinheiro da própria Bolsa, falando que está muito arriscado, que a política não vai ajudar a atual, que, sei lá, o mandato do Lula vai destruir, acabou, o mundo está em chamas, eu vou investir em renda fixa, que dá 13% ao ano. Se continuar assim, vai dar. Por quê? Porque tá absurdamente grande, sabe? Tá todo mundo falando isso. Enquanto isso, tem gringo investindo na nossa bolsa e ninguém sabe disso, sabe? É uma outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco, mas isso. Então, isso quer dizer que as ações estão boas, melhores do que no país deles para eles investirem aqui. Então, o que a gente tá fazendo? A gente não tá comprando ação daqui, sabe? Não faz sentido. Então, quando você começa a estudar mais, você começa a pensar sobre essas coisas e não só olhar como um gráfico de, dinheiro. Você começa a pensar, calma aí, se é estrangeiro, o que está acontecendo? Eu sei, é bem bobo essa ideia, mas é uma coisa que acontece. Bom, então você também começa a ver como um certo título consegue reagir em momentos difíceis. Por exemplo, aquele que eu mostrei pra vocês, o Lave, ele é tem um outro título que eu esqueci o nome, não é esse que eu acabei de mostrar pra vocês, o do Fundamentos, esse. Deixa eu pegar ele aqui, eu prometo, eu já acho aqui, um minuto. Aqui, ó. Eu tenho umas ações que eu escolhi aqui, tá? Que é umas ações que eu fiz umas pesquisas sobre, tá? Elas estão desatualizadas, então
invistam nelas, porque elas estão desatualizadas, é de alguns meses atrás. Mas, por exemplo, ó, já tá vendo? Ela já tá ruim essa ação. Mas, enfim, essa é a Grasotin. É uma empresa de varejo. Se você sabe, se você conhece bem, um, um- tipo, é uma empresa de varejo. A Americanas, cara, destruiu. Ela foi destruída, sabe? Por causa. Porque ela é de varejo. Quando o juros está muito alto, o que acontece? As pessoas param de comprar no varejo. Por quê? Porque não tem dinheiro para comprar nada. Elas ficam pobres. Não tem por que comprar. Então o que acontece? As pessoas param de comprar. As equipes de varejo já era para elas. O que a Gasolina está acontecendo? Durante eu acho que um ano atrás. Caraca, Gasolina. Tipo, por exemplo, 2 anos atrás. Há 2 anos atrás foi pandemia. É, final de pandemia. O lucro, o juros estava lá em cima. Tenho que concordar. Se você olha aqui, sim, realmente tá bem ruim a empresa. Mas eu acho que ela tá se recuperando agora. Mas quando você vê, diferente de outras de varejo, quando você pesquisa, eu só queria saber o nome dela. Por exemplo, a Grasotin, ela tá aqui, né? Por exemplo, daqui em 6 meses ela caiu, mas durante um ano ela teve essa subida aqui. Daí a gente vamos pesquisar outra. É varejo. Aí eu vou ter que vir aqui, ó. É ações, varejo. Varejo, a gente tem a Magalu. Desculpa, a Magalu eu sei que ela é ruim, mas só pra você pegar como exemplo. Na mesma. Ah, daí aí é foda, né? Daí eu não consigo mostrar o que eu tô querendo, né? Mas o que eu quero dizer? Aí eu fiz besteira. Mas enfim, o que eu quero dizer? Tem algumas ações é que eu realmente não consigo. Agora, nossa, agora eu tô destruído. Mas tem ações que mesmo no mesmo mercado de outras, é que eu não consegui provar isso pra vocês. Eu prometo que eu faço algum vídeo depois mostrando. Mas mesmo quando ela está no mercado onde outras estão dando mal em certa situação, por exemplo, varejo não está bem em situações de juros altos, por exemplo, atualmente. Se você vê uma de varejo que está indo bem, isso mostra que a ação, quando um estado, o ambiente estiver favorável para aquela ação, ela vai dar ainda melhor. É isso que eu queria mostrar, não consegui mostrar. Mas então isso é outra coisa que você vai acabando entendendo ao longo dos tempos e anos. Então, quando você sabe que uma ação ela está indo bem, mesmo em um período que ela não está indo bem, no mercado que está indo mal, daí você sabe que ela é uma boa ação, por exemplo. É, se você sabe que ela passa mal em períodos quando a inflação está alta, diferente de outros, por exemplo, outros naquele mercado foram bem, sabe, sobreviveram, e ela deu uma puta de uma despencada, talvez não seja muito bom você investir naquela ação. Quando você está investindo, não olhe só os indicadores. Eu acho interessantíssimo ver indicador, mas não olhe só eles. Por quê? Por exemplo, vamos supor que você acha uma empresa de ação, uma ação que mexa com jornais físicos. Ela pode ter 1000 indicadores falando bem dela. Você realmente investiria nela para daqui 20 anos? É uma empresa de jornal. Você investiria nela daqui 20 anos? Todo mundo sabe o que vai acontecer daqui 20 anos com um jornal impresso. Provavelmente não vai existir mais. Então, e já está caindo muito atualmente. Então, realmente, sabe, não adianta ter indicador se você sabe que o negócio vai dar errado daqui a um tempo. Mas tudo pense no longo prazo.
falando em longo prazo, eu esqueci de falar disso. Pense no longo prazo. Não fique pensando muito sobre, e agora? E nesse mês? E nesse ano? E no ano passado? Veja os indicadores e pense, essa ação daqui 10 anos, daqui 5 anos, 20 anos, vai valorizar? Vai desvalorizar? Vai continuar assim ou não? Quando você pensa nisso, você para de pensar no curto prazo, se você vai você vai perder dinheiro daqui a um ano, tipo, ai meu Deus, 10% já é demais, mas tipo, 5% de desvalorização, meu Deus do céu, que péssimo investimento eu fiz, e você começa a pensar, tipo, ok, mas os indicadores dela estão bom, então, tudo bem, pode cair, eu sei que ela vai crescer, sabe? Você começa a falar, não, a empresa é boa, sabe? Ela tá fazendo umas coisas boas. Ela só daqui a alguns anos ela realmente vai ir bem, mas ela tá tudo bem. Acho que ela vai funcionar. E daí você começa a falar, caramba, então. Daí você passa 10 anos e você realmente vai ter um desempenho melhor do que a maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas vai estar assim, ok, essa nova notícia aí que a Petrobras tá fazendo algo, vai me afetar, vai não. Eu acho que vai cair, deixa eu vender. Daí cai, daí, yes, acertei. Não, deixa eu comprar agora. Que caiu. Ai, vender, comprar. Mano, você fica perdido, você não sabe o que fazer. Compra ações, vai vivendo sua vida. Quando você percebe que. Você vai percebendo que você. Que você vai estar ganhando, que vai estar valorizando. Opa, sei lá, faz 5 anos que eu comprei a ação e ela realmente valorizou. Olha que legal. E você vai percebendo um negócio super bacana acontecendo ao longo dos anos. E quando perceber, você já tá milionário por causa dessa. Não, brincadeira. Mas você realmente vai conseguir uma boa quantia com a ação. Tá altamente relacionado com economia investir. Você pode parecer que não, é só indicador, é só se tá pra baixo vai subir, sabe? E você ignora. Mas cada descida, cada subida tem um significado por trás. Às vezes a coisa nem acontece e os investidores já fazem uma previsão. Por exemplo, vamos supor que aconteça um furacão de, sei lá, nível 1000 nível 10, eu acho que vai até 5, né? Nível 10 na Disney. Antes de colidir na Disney, o furacão, a ação dela já vai ter despencado. Por que você acha? Porque os investidores sabem que essa ação vai cair depois, vamos supor que se continuar, se eles falarem, não, tudo bem, eu sou furacão. Daí o furacão cai, destrói o parque inteiro, não tem, a Disney virou pó, não existe mais Disney. Tipo, vamos supor que é só o parque da Disney, não existe mais. O Disney Plus, essas coisas. O que vai acontecer? A empresa vai desvalorizar, porque um vai dar mais lucro, as pessoas vão falar, ok, não faz sentido investir nela, porque, bom, acabou a Disney, não tem Disney, como que eles vão ganhar recursos? É prejuízo isso, deixa eu sair. As pessoas vão saindo, vai perdendo dinheiro, a ação vai ficando mais barata, porque a demanda é pequena, então a oferta é pequena, e daí vai caindo. Por isso que você vê algumas ações caindo antes de realmente acontecer algo. Por exemplo, na Americanas. Por que você acha que a Americanas ela caiu, sei lá, ficou tipo centavos, mas só por mostrar que tinha um buraco, que elas tinham falado que tinha certa dívida e na verdade tinham outra, né? Tinha um rombo. Porque as pessoas viram assim, ok, se eu tenho essa ação e ela mostra que tem uma dívida maior do que eu esperava, e com essa dívida eu sei que ela vai desvalorizar ao longo dos anos, por que eu preciso ter uma ação dela? Como que isso vai me ajudar? É por isso que caiu, depois que as pessoas descobriram isso. Caiu.
Então, é muito importante você saber que está relacionado às coisas fora do mundo com as ações. Porque não esqueça, ações, fundos imobiliários, não é só uma coisinha lá, um videogame. É realmente algo da vida. É tipo, é uma parte de uma empresa. Então, como que você quer saber sobre essa parte da empresa, mas você não quer saber sobre a empresa no total? Não faz o menor sentido. Então, você precisa realmente estudar a pequena parte e a grande parte, certo? Então, é isso. Essas são as dicas assim que eu gostaria de te dar por enquanto sobre informação. Se informe, continue estudando, vá fazendo as coisas que você com certeza vai conseguir fazer bons investimentos. Agora eu gostaria de te ajudar a. Eu vou deixar o link na descrição e eu quero que você faça comigo agora. É saber o seu tipo de investidor. Porque. Por que é importante saber o tipo de investidor? Bom, existem gentes que estão mais mentalmente preparadas e menos. Naturalmente, não é sua culpa e não é algo, sabe, como você nasceu, talvez sim, mas tipo, como você foi criado ou uma questão genética, talvez. Mas cada um tem o seu e não culpe por isso. Pessoas que tendem a já ter entendido um pouco mais de investimentos, ter perdido antes porque não tinham muitas informações, tendem a ser mais conservadoras, enquanto outras, os jovens, mais extravagantes. É importante saber porque não adianta nada você falar, caraca, faz todo sentido essa ação. Essa ação não importa, porque eu sei que ela vai subir daqui 20 anos. Sim, sim, sim. Nossa, ótima ação. E daí chega lá, passa um mês, sei lá, acontece um probleminha lá, a ação cai 2% e o cara, meu Deus, não, 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 não é possível, tem que vender esse negócio. Não, 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 tá errado, e vende. Você acha que nesses 20 anos a ação só vai subir? Não funciona assim. Mas infelizmente tem gente que pensa assim. Eu provavelmente, se caísse 10%, eu, eu provavelmente sairia de uma ação assim, mesmo se eu soubesse que ela é a melhor do mundo. Mas é só pra entender assim. Então, é bom você saber, porque não adianta nada você investir em renda variável, achar a melhor ação, e daí na hora que acontecer algum probleminha, você, sabe, se tremer inteiro. Saber o tipo de investidor é bom para você começar a saber o seu ponto de partida. Se você é, sabe que você só precisa ficar na renda fixa por enquanto, fique. Então, vamos fazer para você saber como começar a investir, sabe? Porque não adianta nada você ficar fazendo uma puta de uma pesquisa de indicadores de economia, tudo para ver uma ação cair 2% e você já falar que quer vender e tudo foi por água abaixo. Então vamos lá fazer? Eu já separei aqui o site, que é o qual é o seu perfil de investidor, um site da UOL bem básico mesmo, só para você entender. Não é uma coisa tão difícil. Mas ó, eu vou fazer com vocês. Se vocês quiserem, pausem o vídeo, façam, vejam como eu fiz, tá? Vamos lá. Qual é o seu principal objetivo em investir seu dinheiro? Preservar o meu patrimônio assumindo o menor risco, uma combinação entre preservação e valorização do patrimônio, ou maximizar o ganho assumindo o maior risco. Ele vai provavelmente se dividir em quatro partes, esse esse site. Por exemplo, aqui ó, perfil de conservador, moderado, arrojado e agressivo. Arrojado é um médio assim, é conservador, moderado e agressivo, tá? Então você já consegue perceber meio que no site o que é cada um, né? Dá pra perceber. Mas vamos fazer, faça com sinceridade e você vai ver que é meio que o certo pra você. Eu diria que é uma combinação entre os dois. Porque ao mesmo tempo que eu gostaria de preservar meu patrimônio, eu também gostaria de valorizar.
E eu, sim, tomaria um risco um pouquinho maior por isso. Mas um seria um YOLO. Quanto tempo pretende deixar o seu dinheiro investido? Eu gostaria de investir o meu dinheiro por muito tempo, por mais de 5 anos. Mas não sei, talvez por causa desses 3 anos, chegar com 18 anos já ter um dinheiro, mas mais de 5 anos. Eu gostaria de só investir e vai deixando e vai deixando e vai deixando. Qual é a sua necessidade em relação ao dinheiro que está investindo? Preciso desse dinheiro para completo de renda? Ou um complemento de renda? Eventualmente posso precisar de uma parte dele um dia? Ou você não tem necessidade imediata de dinheiro? Já que eu não sou um adulto, eu não tenho necessidade imediata desse dinheiro. Mas provavelmente se eu fosse um adulto, eu preciso desse dinheiro como um complemento de renda. Mas eu não tenho necessidade imediata desse dinheiro. Qual é a percentual da sua renda que você investe regularmente? Bom, eu é 100%, ou seja, eu tenho um dinheirinho que eu invisto todo mês, eu não vou falar quanto, mas tipo, é um dinheiro bem grande, e já que eu não tenho outra coisa que eu não tenho outra renda, né? Eu não gasto assim. Então eu diria que é 100%, mas não posso falar isso porque eu sei que é irrealístico. Mas eu diria que seria de entre 10 a 20% por causa de um livro que eu li. Talvez eu faça um vídeo sobre ele que se chama O Homem e o Ciclo de Babilônia. Que a primeira lei que ele dizia é que você tem que guardar 10% da sua renda. Isso lá na Babilônia. 11. Por conta de oscilações do mercado, considere que os seus investimentos percam 10% do valor aplicado. O que você faria? Colocaria mais dinheiro? Manteria o dinheiro? Tiraria todo o dinheiro? Ou não saberia o que faria? É uma situação ampla. Mas eu acho que eu iria querer tirar o dinheiro. Mas se eu pensar um pouco antes, talvez eu colocaria, manteria, então não sei o que eu faria, eu teria que ver a situação. Considerando sua formação, é possível afirmar que não possuo formação relacionada ao mercado financeiro. Minha formação é pouco relacionada ao mercado financeiro. Minha formação é substancialmente relacionada ao mercado financeiro. Ou minha formação é diretamente relacionada com o mercado financeiro. Eu vou falar que a minha é substancialmente, porque eu ainda não tenho experiência direta com o mercado, mas o tanto de coisa que eu expliquei pra você, eu acho que é muito bom pra eu ser acima de, sei lá, 80, 70% das pessoas investindo. Considerando sua experiência profissional, é possível afirmar que tenho alguma experiência no mercado? Minha experiência no mercado é razoável? Tenho vasto conhecimento ou não possuo? Eu possuo. Eu possuo alguma experiência, porque eu já invisto em renda fixa. Como você descreveria a sua experiência de renda futura para os próximos 5 anos? Ou seja, é, ele está explicando como você espera que a sua renda esteja nos próximos anos. A minha renda deve diminuir devido à aposentadoria, mudança de emprego, faturamento, etc. Estável ou aumentar? Para mim, vai ser aumentar. Óbvio, né? Pretende realizar operações com derivativos, opções, futuro, etc. Não. É um negócio que eu não estudei ainda, mas é bem pequeno, assim, não faz muito sentido. Agora, informe o volume de frequência nas suas operações de acordo com os produtos abaixo, considerando as seguintes ponderações. Baixo. Não tenho familiaridade e não realizo investimentos com produto. Compreendo as características e riscos, porém não realizarei investimentos com muita frequência no produto nos últimos 2 anos. Ou nos últimos 2 anos realizei investimentos com produtos uma classe com muita frequência. Vamos lá. Renda fixa ou básica? Alto, que eu tenho bastante Tesouro Selic. Renda variável, eu tenho médio, eu não realizei nos últimos 2 anos, mas eu sei bastante.
Debentures, fundos imobiliários, mercados médio e derivativos baixo. Qual é o percentual de investimentos no mercado financeiro? Se não tiver nada aplicado, preencha com o número zero. O total de ativos deve ser no máximo 100. Isso é quanto você sabe, é uma relação entre quanto você sabe e quanto você realmente investe. Ok, vamos lá. Renda variável, zero. Querendo ou não, o meu é assim. 0, 0, 0, 100. Infelizmente o meu é assim. Eu quero daqui a pouco investir em renda variável, mas o meu é assim por enquanto, tá bom? Vendo o resultado, eu sou um investidor moderado. Eu tenho tolerância baixa, média de corredor risco. E é um investidor de perfil moderado. Ou seja, eu gosto de renda fixa e eu gosto de alguns investimentos em renda variável, de acordo com o que está falando aí. E é verdade. Mas eu também não investi muito em renda fixa ou variável. Então, renda variável, né? Então não tem muito como saber. Bom, se você, eu acho que eu vou falar um pouco sobre esses 4 níveis. Se você pegou baixo, eu recomendo que você invista em renda fixa só para você entender. Se você pegou um moderado igual eu, comece a investir em fundos ETFs, units, para você ETFs, principalmente a renda variável, para você começar a entender como a renda variável funciona, essa questão de caída e descida. Se você é arrojado, os fundos, você começar a investir em ações é bom, então começa a estudar melhor ações. E por fim, se você é arriscado, investe em ações, investe em cripto. Cripto eu não sei, mas vai lá. Essas são as minhas dicas para os perfis de investimento. Agora a gente só tem que falar sobre mais 2 coisas. Eu vou explicar só sobre como que são juros e eu vou falar um pouco sobre economia. E outras 2 dicas que eu tiver. Os juros é uma coisa. Quando a gente olha, eu conversei bastante com meu pai sobre o assunto, ele gosta de conversar sobre isso também. E os juros, em resumo, a gente olha os juros e fala: os juros está alto e por isso que a economia está ruim, né? Por isso que as pessoas estão investindo em renda fixa em vez de renda variável. Na verdade, se você olhar é ao contrário. Por exemplo, os juros, ele sempre é um indicador, igual a taxa Selic. Ele indica algo. Se as pessoas começarem a perceber, ok, o negócio está caro, eu vou investir em renda fixa do que a variável, porque a renda fixa tá maior, ela deve ser melhor do que a renda variável. Então, os juros vai aumentar. Mas e quando os juros aumenta, quer dizer que as pessoas elas não estão investindo no próprio país, seja isso em compras normais ou seja isso em investimentos, e estão sobrevivendo, né? Tem menos dinheiro para conseguir comprar coisa. Se as pessoas não compram coisas, os juros aumentam. Porém, o ao contrário também acontece. Se as pessoas começam a falar, opa, a renda variável tá boa, melhor do que a renda fixa. E as pessoas começam a comprar coisas, começam a construir casas, comprar carro, desenvolver o país, os juros abaixa. Então, então, os juros, quando você for ver juros, só para avisar, é uma coisa que eu achei bem interessante e eu gostaria de compartilhar. Quando você vê os juros, e você fala, ok, os juros está alto, vou investir em renda fixa, é o que todo mundo está fazendo. Então, tipo, tentar ir um pouco fora pegar a onda antes de todo mundo pegar é uma boa, por exemplo. Deixa eu já investir um pouco da renda variável, mesmo que desvalorize um pouco.
Quando a renda variável parecer intuitiva para todos, eles vão pegar e eu já vou estar esperando. Ó, é pra cá, né? Ah, uma dica, sabe? Os juros pesquise também sobre os juros. Os juros é um fator bom para saber. É igual eu tava falando aí das informações. Quanto mais você sabe, melhor é, porque você vai entendendo sobre economia e a economia leva a achar investimentos melhores. E a última coisa que eu gostaria de falar é sobre uma das melhores coisas que eu já ouvi e que me deixa com vontade de investir em renda variável atualmente, que é a questão de compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. O que isso quer dizer? Quando quando parecer um caos, todo mundo quiser vender as ações, esse é o momento certo, porque todo mundo tá lá naquele caos, tá nos canhões e todo mundo tá querendo vender. E daí vende até demais. Ninguém quer falar sobre o assunto. Enquanto ninguém tá querendo falar sobre o assunto de ações, ninguém entende. Eu acho que esse é o momento certo. Porque tá tudo meio que sendo trabalhado, as empresas não pararam ainda, então elas estão se desenvolvendo. Mas ninguém tá comprando ação, ninguém quer ouvir falar de ação. É aí que você tem que comprar. É aí que você vê aí, tipo, realmente, como funciona. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo voltar lá daquele capital estrangeiro. Por exemplo, aqui. Eu vou tomar isso também como. Deixa eu pegar um outro, ó. Ibovespa. É. Ibovespa. Ó, deixa eu pegar nos 5 anos. Aqui, ó. Aqui deu os canhões, né? Pandemia. Nossa, a pandemia. Maluquice, né? Ninguém queria saber de ação, tava tudo caindo, deu as piores quedas do. Por aí. E teve gente que comprou ação de canhões. O que você acha que aconteceu? Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E bateu o pico aqui. Aqui. Pra você ver quão bom foi. Se você comprasse ao sul de canhões. E daí as pessoas provavelmente começaram a falar. Começaram a falar, começaram a falar. E daí foi diminuindo. Mas tá vendo? Ó. Quando você segue essa ideia, dá certo. Porque você pega um momento que ninguém tá esperando e você faz algo. E daí quando todo mundo estiver falando óbvio, né? Fica superestimado. Fica superestimado. A ação, por exemplo, ah não, ela vai subir. Ah, se ela subiu antes, ela vai subir agora, né? Ah, óbvio, 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 óbvio. E daí ela cai, 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 cai. Até o ponto que a pessoa fala, não, 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 deixa eu parar, não quero mais ouvir sobre ação, perdi muito dinheiro. Daí as pessoas que realmente sabem sobre o negócio compram, compram e vai crescendo. Daí a pessoa lá em cima fala, ah não, agora faz sentido comprar. E daí cai, cai, cai. Então, compre ao som de trovões e venda ao som de violinos. É uma ótima coisa. Bom, esse com certeza tinha muito mais coisa que eu poderia falar, mas esse em 99% é o que eu sei sobre ações. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender mais sobre ações. É um assunto complicado, é um assunto muito difícil, mas é um conteúdo que eu estudei por muito tempo. Eu gostaria de contar com vocês todo esse conhecimento. Espero que tenham gostado. Eu estudei muito para fazer o vídeo. Foram um roteiro enorme que eu nunca tinha feito na minha vida. 3 horas de gravações, o tanto de edição. Então, muito obrigado se você viu toda a série. Espero que o meu conhecimento foi útil para você e que se você achar ele útil, pode compartilhar com outras pessoas, porque isso também me ajuda a passar mais do meu conhecimento para outras pessoas. Novamente, qualquer dúvida, mande nos comentários. Se você quiser, eu tenho alguns arquivos do Word que eu fiz para fazer o vídeo, que eram do meu estudo. Então, se for útil para você um arquivo de texto,
eu posso mandar para você com todo respeito. E espero que você tenha entendido o que eu tinha para explicar. Até mais.